Farei a leitura e peço que vocês acompanhem nos versículos iniciais, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Para nossa instrução, assim nos diz a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, iniciando as atividades religiosas, coletivas, como Teu povo congregado aqui, nesta igreja, nesta manhã de domingo, dia que separamos para o descanso das atividades ordinárias e a dedicação à adoração, Senhor Deus, os exercícios espirituais. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesta prática, porque Tu és a razão de nós estarmos aqui. Tu és a razão da nossa existência, Tu és o objeto, o destinatário do nosso culto que a Ti prestamos. Entretanto, nós somos débeis, somos frágeis. Nós não somos capazes de entregar a Ti aquilo que Tu mereces. Por isso confiamos na mediação do Teu Filho Jesus, que não só media a nossa relação, não só nos torna aceitáveis diante de Ti, mas também aperfeiçoa a nossa adoração, tornando digna do Senhor. E é confiados na obra de Jesus que nós pedimos a iluminação do Teu Espírito agora. Que o Senhor nos assista neste momento que Tua palavra será exposta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós iniciamos os estudos teológicos, da teologia sistemática propriamente dita, o primeiro tema que nós vamos estudar é a revelação. São as primeiras coisas que são ditas, qual é a base do que nós cremos. Nós cremos em algumas coisas, mas baseados em quê? É verdade que as chamadas religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são também chamadas de religiões da revelação, ou religiões dos livros sagrados. Nós temos o judaísmo, o Antigo Testamento, que herdamos, como cristãos reconhecemos o Novo Testamento como parte da palavra de Deus, e o Islã tem o Corão, que consideram o seu livro sagrado. Mas todos partem da ideia, essas religiões monoteístas, de que um Deus vivo e verdadeiro revela-se a si mesmo a nós, de uma maneira clara, através de palavras compreensíveis. Este tema nós começamos a estudar porque todo mundo, certamente cada um de nós tem dentro da nossa mente, independente do conhecimento bíblico que tenhamos ou não, ser melhor ou ser pior, temos alguma ideia sobre espiritualidade, sobre a vida depois da morte aqui, sobre poderes ou forças sobrenaturais, alguns negam, outros reconhecem. Todo mundo tem uma ideia na sua própria cabeça. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, com capacidade reflexiva, analítica e de tomada de decisões. Mas, no entanto, esta é uma questão tão séria e tão grave que Deus, na sua misericórdia, não nos deixou entregues à nossa própria sorte, para descobrirmos a verdade mais importante da nossa vida, que é sobre a existência de Deus mesmo e como conhecê-lo, a nosso próprio bel prazer ou a nossa capacidade intelectual. É o próprio Deus quem toma a iniciativa de se manifestar e de se revelar. Devido ao pecado que nos afetou a todos, nós temos dificuldade de entender esta revelação, que é geral, a partir da natureza, da nossa própria consciência, da nossa razão, mas especial na palavra de Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Nesta manhã, como tema da abertura desta carta aqui, nós vamos refletir sobre esta manifestação divina a nós, ou mais precisamente, colocando de uma forma que nos ajude talvez a compreender melhor o texto, a manifestação do Senhor da vida. Diferentemente de outras religiões ou de outras ideias de espiritualidades, nós cremos que há um Deus vivo e verdadeiro, um Deus pessoal. Quando nós ouvimos esta palavra pessoal, normalmente nós ouvimos isso de tradução de livros que vem do inglês, do evangelicalismo brasileiro, americano,
e na sua forma de evangelizar, enfatiza muito o relacionamento pessoal com Deus. Você já deve ter ouvido isso desde a adolescência, quando vê material de evangelização vindo dos Estados Unidos, né? Você precisa de um relacionamento pessoal com Deus. Eu não sei você, mas sempre que eu ouvi essa expressão, eu disse, como um relacionamento pessoal com Deus? Né? Eu vou apertar a mão dele, dar um abraço. Como é que eu vou ter um relacionamento pessoal? Porque nós nos baseamos, pelo menos eu, refletia sempre nos relacionamentos entre pessoas conhecidas, humanas, né? Que tem essa conotação muito forte, inclusive do contato físico, do abraço, da audição. Bem, certamente sendo Deus Espírito e sendo infinito, a nossa relação com Deus, ou a relação de Deus conosco, não se dá exatamente na mesma categoria como nós temos com os outros. Será que não? O que o texto vai nos apresentar, João, na abertura desta carta, é precisamente já de cara, de prontidão, como introdução, dizer, a fé cristã se baseia no conhecimento que nós recebemos desse próprio Deus que se revelou a nós, de uma forma especialíssima. Vamos ver como João vai nos apresentar isso, sobre a manifestação do Senhor da vida. Veja que no versículo 1, ele nos diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João escreve esta carta, irmãos, é uma carta universal, que está destinada aos cristãos do mundo todo. Foi uma das cartas mais tardias do Novo Testamento, escrita por João, que era dos apóstolos possivelmente o mais jovem. E ele já estava percebendo e colhendo em seus dias alguns desvios da boa doutrina, do ensinamento fiel que o Senhor Jesus Cristo comunicou aos seus discípulos, especialmente aos apóstolos. Algumas pessoas simpatizaram com a mensagem cristã, porque distintamente do judaísmo, o cristianismo não era caracterizado como uma religião de exclusividade étnica e com tantos detalhes culturais como o judaísmo era marcado, que tinha um templo, tinha os objetos, tinha os sacerdotes, tinha todos os instrumentos necessários, tinha uma língua própria específica que era o hebraico, tinha todo um ritual que seguramente comunicava fortemente para outros povos uma barreira muito grande, caso alguém quisesse seguir o Deus revelado ou compreendido dentro do judaísmo. O cristianismo desde o início se mostrou muito mais simples, versátil e fácil. Para ter um culto cristão, bastava que tivesse pessoas, um para falar, outros para ouvir e uma Bíblia. E já era suficiente para você ter um culto cristão. Qualquer lugar servia, qualquer pessoa estava convidada a participar de um culto, você não precisava de todo aquele detalhe que o judaísmo tinha. Do ponto de vista da comunicação, também era extremamente simples. O culto, embora isso seja um motivo de grande debate e discussão na academia, quando a gente estuda teologia, um dos temas mais polêmicos é precisamente a liturgia, né? O culto, qual é o culto que agrada a Deus? E por que tem tanta polêmica? Exatamente porque o Novo Testamento não detalha com tanto rigor o culto como o Antigo Testamento fazia. O Antigo Testamento não tem muita dificuldade, é só você seguir o que diz Levítico. É verdade, a dificuldade vai ser em conseguir compreender os detalhes, não é verdade? Se você já tentou ler a Bíblia toda, tem muita gente que desiste quando chega na segunda metade de Êxodo ou em Levítico, pelos detalhes do culto, dos elementos que tem disso. É muito complicado isso aqui. Mas o culto cristão não, extremamente simples. Ele podia ser feito em uma casa, podia ser feito numa catacumba, como os cristãos no início do cristianismo, pela perseguição fizeram, podia ser feito numa praça pública, podia ser feito numa sinagoga, podia ser feito em qualquer lugar. Bastava que pessoas estivessem presentes para ouvir a palavra de Deus. E a facilidade de celebrar o culto completo, inclusive com sacramentos, era muito grande. Bastava água para o batismo e pão e vinho para celebrar a ceia. Então isso fez com que ocorresse, entre outras coisas, como por exemplo, utilizasse de uma língua franca, aberta, conhecida pelo mundo todo, que era o grego comum daqueles dias, mais do que seria o inglês hoje para nós. Estávamos debaixo do Império Romano, que é um herdeiro do Império Grego. Então isso fez com que o cristianismo encontrasse uma rápida expansão nos primeiros séculos. E já nos dias de João isso estava ocorrendo. Só que teve um efeito colateral. A rápida expansão da mensagem cristã também fez com que ela fosse pouco bem compreendida em alguns lugares. Houve confusão entre muitos que pegavam ideias que pareciam interessantes ou simpáticas do cristianismo e misturaram com ideias do paganismo grego, romano.
Então, quando João escreve esta carta, ele tem o propósito de esclarecer o que é o cristianismo bíblico. O que é a verdade que Deus nos revela na sua palavra sobre si, sobre Ele mesmo, para que os cristãos tivessem segurança do que estavam crendo e que caminho eles estavam seguindo, uma vez que haviam tantas vozes. Vocês conseguem perceber que qualquer semelhança não é mera coincidência com os nossos dias, não é verdade? Quantos discursos nós não temos em nome de Deus? Quantas pessoas supostamente sendo autoridades falando em nome de Deus? E quantos seguidores para tantos discursos distintos? A confusão dos nossos dias não é muito diferente da confusão dos dias do primeiro século para os cristãos. João então escreve esta carta basicamente identificando, apresentando características do verdadeiro cristianismo, que nós podemos resumir em 3 aspectos que ele vai dizer: doutrina, conduta ética e conduta social. E estes 3 testes estão presentes ao longo de toda a carta. Mas veja que ele começa apresentando o seguinte: eu estou falando, acima de tudo, sobre uma pessoa, Deus, que se revelou a nós. No versículo 1, João diz assim: aquele que era desde um princípio o que temos ouvido, visto com os nossos olhos, contemplamos e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Primeiro ponto: o cristianismo trata da comunicação de uma pessoa, um ser. Quando nós pensamos pessoa, pela maneira que a palavra aparece na nossa língua, no dia a dia, nós imaginamos um ser humano, não é verdade? Só que a palavra pessoa é um pouco difícil na língua portuguesa expressar aquilo que em teologia nós usamos para designar também a Deus, que não é um ser humano, ou os anjos, seres pessoais. Significa com uma identidade própria, com autoconsciência, que sabe quem é, com capacidade de relacionamento. Parece uma coisa muito simples, não é? Mas você já conheceu alguém, quando você tentou falar sobre Deus, ou conversando com ela, ela diz: olha, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Deus assim, um velhinho, de barba comprida. Para mim, Deus está em todo lugar, em todas as pessoas. Eu encontro Deus em todas as religiões. Deus está na árvore, Deus está no ar, Deus é a energia que mantém o universo. Já ouviu isso? Esta é uma ideia que está ficando cada vez mais comum. Pessoas rejeitando a imagem tradicional que a religião comunica, seja ela qual for, o catolicismo romano, o protestantismo, sobre Deus, e dizendo: olha, tudo isso são distorções, são mensagens para manipulação. O que importa é você estar conectado com uma energia superior, que faça de você uma pessoa melhor, você tem uma esperança. Então, pessoas que dizem: o universo, obrigado universo, gratidão, não é? E ficam encantados quando veem imagens bonitas da natureza. Eu sinto Deus neste lugar, mas não sabem dizer exatamente quem Ele é, nem muito menos como se relacionar com Ele. Portanto, se nós estamos falando de cristianismo, de fé cristã, da verdade, o primeiro ponto que nós temos que destacar, e João já começa dizendo: eu estou falando de uma pessoa. Olha as características aqui que João vai apresentar. Uma pessoa que é eterna, o que era desde o princípio. Aí você diz: bem, desde o princípio, então teve o início, não é? Só que princípio na Bíblia não está falando do momento zero. O princípio na Bíblia é a eternidade passada, a partir de onde se iniciou o que a gente conhece como tempo e espaço, falando em linguagem física, né? Tempo e espaço teve o seu início em uma época que nem tempo havia, mas havia Deus. Aquilo que a Bíblia chama uma época chamada de princípio. Quando nada mais havia, havia Deus. Estou falando do ser que é eterno, que não teve origem, que não foi criado por ninguém. Pelo contrário, Ele criou todas as coisas. Quando nada havia, já havia Deus. Não havia matéria, a partícula de bóson, que numa explosão deu origem a todas as coisas. Havia Deus. No princípio, quando nada mais havia, havia Deus. E aí João diz algo curioso: o que temos ouvido, visto com os nossos próprios olhos, contemplamos com os olhos e apalpamos com as mãos, com respeito ao verbo da vida. Claramente, João aqui está descrevendo de uma forma teológica, como é próprio de João, porque mesmo nos evangelhos nós percebemos Mateus, Marcos e Lucas apresentando o Senhor Jesus de uma maneira mais biográfica, não é verdade? E João, ainda que apresentando a vida do Senhor Jesus, nos dá com reflexões mais teológicas. E prestem atenção,
e até com termos filosóficos da época. Qual é a expressão que João usa para apresentar o Senhor Jesus aqui na última frase do primeiro versículo? O verbo da vida. Esse é um termo profundamente filosófico. Na verdade, João se utiliza de uma palavra da filosofia grega e da religião pagã para apresentar Jesus Cristo. Presta atenção. João, quando escreve isso aqui, ele está apresentando conceitualmente Jesus Cristo. Ele não está descrevendo biograficamente. Isso ele fez no Evangelho. Na carta, não. Porque no mundo grego havia um conceito filosófico chamado logos, que era uma força de equilíbrio com uma outra força, com outro conceito chamado caos, ok? O caos e o logos, dizia a filosofia grega pagã, é o que mantém o universo num eterno ciclo de estica e puxa, de vai e volta, de desordem, de distúrbio, de destruição e de recomposição, de reconfiguração e de renascimento. Como algumas teorias vão dizer que o universo se expande, se contrai e assim fica. Não há uma inteligência, não há uma força por trás, não há uma mente, não há uma pessoa, há simplesmente uma energia que se expande e depois se concentra. Esta visão não é de agora, é antiga, é do paganismo grego. Só que João está dizendo o seguinte: essa força que vocês compreendem, logos, que põe ordem, que restaura o caos, que conecta todas as coisas, que traz de volta uma ordem que foi perdida, que está em tudo, eu lhe digo, não é uma energia, é uma pessoa, é um ser pessoal, é alguém que se conhece, que se entende, que tem capacidade de relacionamento, que pensa, que reflete, que decide, que toma decisões. É uma pessoa neste sentido, compreende? Conversando com um parente que já faleceu, professor, a conversa com a família é sempre mais complicada, né, do que do lado de fora, quando entra nesses temas assim. E aí uma vez ele chegou para mim e disse: eu não consigo crer nesse Deus que vocês acreditam assim, num velhinho e tal. Eu disse: não, mas quem disse que Deus é um velhinho de barba branca sentada no trono? Ele disse: não, esse Deus pessoal como vocês colocam. E eu comentei com esta pessoa o seguinte: preste atenção, você tem filhos e tem família, não é? Você ama sua esposa, ama os seus filhos. Você é capaz de se sacrificar por eles, de dar duro, porque as pessoas que você ama acabam tirando de você as melhores de suas qualidades, não é verdade? Ele dizendo: sim, é verdade. Esse sentimento tão nobre que é o amor, que produz ações tão nobres em nossa vida, certamente é um nível nosso de consciência e de capacidade melhor do que outros seres que não têm isso, mesmo humanos, mas outros, não é verdade? Ele: sim, é verdade. Agora imagine você que Deus, para você, na sua compreensão, é uma energia, que nem sabe que existe, que não tem consciência de si mesmo, que está por aí, que você pode manipular ao seu favor, através de uma magia ou de uma técnica, ou buscar uma elevação espiritual que consiste em você negar a sua mente, porque o Deus, conforme a sua compreensão, não é uma pessoa, é simplesmente uma energia. Para mim é um pouco complicado acreditar que você, como criatura, é mais evoluído do que o próprio Deus que você acredita, porque você tem consciência de quem é, consciência de quem ama, é capaz de se sacrificar e fazer o bem, enquanto que este Deus etéreo, impessoal, não sabe nada disso. Pode ser uma força que destrói, pode ser uma força que constrói. O que João está fazendo aqui é combatendo exatamente esta mentalidade. Ele está dizendo: eu estou falando a respeito de uma pessoa. O Logos não é uma energia, é um todo-poderoso Deus que inclusive se fez gente, se tornou humano, de maneira que ao encarnar, nós o vimos com os nossos olhos, nós o ouvimos com os nossos ouvidos e nós o tocamos com nossa mão. O texto do Evangelho diz que João era aquele discípulo amado que se reclinava no peito do nosso Senhor. Irmãos queridos, preste atenção, aqui no Largo da Paz, em Recife, no Panamá, em Portugal, ou no resto do mundo, nós temos uma mensagem para dizer, que é o seguinte: há um Deus vivo e verdadeiro, que me conhece, que te conhece, e que veio ao nosso encontro, se fez gente como nós, para nos resgatar, para que nós o conhecêssemos, para que nós tivéssemos relacionamento com Ele.
Nós não nos relacionamos com uma energia. Nós não buscamos uma elevação espiritual de alguma maneira que você não sabe nem de onde é, nem para onde vai, e não se relaciona com ninguém. Na hora que você está sozinho no quarto, você tem alguém com quem conversar. A oração não são palavras lançadas ao vento, como é a oração no budismo, por exemplo. Que o universo recolha, não é alguém que está te ouvindo isso. Eu te ouço, e eu respondo você, e eu tenho uma palavra para você, e tenho um projeto para a sua vida, e eu te amo, ao ponto de deixar a glória eterna divina e vir até nós. E João está dizendo, eu estou falando de quem eu conheço. Ouvi a voz dele com esses ouvidos que a terra de comer. O vi com esses olhos que a terra de comer. O abracei, o toquei. Ele é o Logos da vida, o Senhor da vida, a força que dirige toda a vida. Irmãos, as nossas crises não estão precisamente com as crises da vida. Quando o mal nos vem, quando a doença nos vem, quando os nossos projetos falham, e nós ficamos pensando, onde está Deus? Será que Deus não está vendo? Se não existe um ser pessoal que entende, que sabe, você não tem conforto nenhum. Você está entregue a energias que você nem sabe como resolver, como dirigir, não tem nada. E desesperadamente o mundo pagão fica tentando manipular essas energias com poderes mágicos. E o paganismo cristão também, com certas campanhas aí que ficam tentando negociar com Deus. Para nós cristãos, fica o consolo e a verdade de que Deus é pessoal. Ele tem empatia para conosco. Ele veio ao nosso encontro. Ele conhece nossas dores, não simplesmente por ser um onisciente, mas Ele decidiu experimentá-las. Na encarnação de Cristo, Deus passou a sofrer a dor da humanidade na sua própria pele. Ó irmãos, esta é a mensagem que nós temos para anunciar para o mundo. Um Deus que se importa, um Deus que intervém, um Deus que veio ao nosso encontro, um Deus que se manifestou na encarnação do seu Filho Jesus Cristo. Segundo ponto que João vai dizer aqui, é que esta manifestação de Deus, que se deu na encarnação do Filho, se dá especialmente para que nós o conheçamos na pregação. Olha o que ele diz no versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que João está dizendo, presta atenção, é o ministério apostólico, mas nós podemos dizer, é o ministério eclesiástico, é o ministério da igreja, é o ministério de todo cristão. Que é o quê? Nós anunciamos, proclamamos, dizemos a respeito de Jesus. Deus, como vai dizer Paulo, escolheu a loucura da pregação para trazer salvação à humanidade. Deus podia nos salvar de outras maneiras, né? Podia mandar anjos trazer o recado, podia fazer com que chovesse a notícia, de alguma maneira poderia. O meio não é o problema. Só que Deus designou, determinou e estabeleceu que pessoas que o conhecem são os instrumentos para anunciar quem Ele é, para que outras pessoas também o conheçam. É isso que o apóstolo está dizendo. Ele diz, a vida se manifestou, a verdadeira vida, a ordem, o contrário do caos que veio com o pecado, ele se manifestou, que é Jesus. Ele diz, e nós a temos visto. Nós não estamos falando de alguma coisa particularmente, presta atenção nisso aqui, particularmente este é o motivo pelo qual nós não reconhecemos apóstolos contemporâneos, porque os apóstolos originais foram escolhidos pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo e falaram daqueles que eles conheceram pessoalmente, encarnadamente, como experiência de vida concreta, física inclusive. A exceção foi Paulo, que foi reconhecido pelos demais. João está dizendo, gente, eu não estou dando uma aula de filosofia aqui. Eu não estava meditando nos meus livros, debatendo com os rabinos, o Talmud, a Midrash, o conhecimento aqui. Cheguei a algumas ideias que estou começando. Não, eu estou falando daquele que é a vida que se manifestou e que nós a vimos. Eu vi crucificado, eu vi ressuscitado, eu vi
Estou falando de quem eu vi. E dando testemunho, nós anunciamos este que é a vida eterna. Não é simplesmente que dá a vida eterna. Lembra quando Jesus, fazendo a oração sacerdotal, diz que conheçam a ti e ao teu Filho Jesus Cristo, porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. É interessante porque normalmente nós ouvimos vida eterna como sendo uma espécie de presente que a gente ganha quando se converte. Não é? Você creu em Jesus? Então tome a vida eterna de presente. Só que João está dizendo o seguinte: a vida eterna é o próprio Jesus. Ele é a própria fonte desta vida, que uma vez que você experimentou, nunca mais você vai perdê-la. Ela é eterna. Você foi regenerado, saiu da morte para a vida, experimenta a presença de Deus em você agora, tem assegurada esta vida que nunca mais vai cessar. Eu gosto da explicação que Spurgeon dá a esse respeito. Ele dizendo o seguinte: se te oferecem uma vida eterna que você pode perder, rejeite, porque ela não presta. Agora, se está sendo oferecida uma vida que é eterna e que é impossível perdê-la, não perca essa chance, abrace-a. E João está dizendo, é isso. Por que nós podemos dizer que temos certeza da vida eterna? Porque o Deus que é o autor da vida passou a morar em nós quando nós cremos no Evangelho. Ele mesmo. Nós estamos falando de uma pessoa que vive em nós pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos nele cognitivamente, mas espiritualmente nós estamos nele e ele está em nós. Lembra que Jesus disse, sem mim nada podeis? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Não se trata que a gente ganhou a vida eterna, se trata que nós estamos nele, que é a vida eterna. E ele em nós produz as virtudes e os frutos, preste atenção, que nós, na própria força, jamais conseguiríamos. Ouviu? Você chegou a um momento assim na sua vida que você está dizendo, não dá certo, já me esforcei tanto para conseguir fazer isso, fazer aquilo outro, e eu me decepciono comigo mesmo, sempre. Deixa eu dizer uma coisa, essa é uma excelente oportunidade para você olhar para a videira e não para você como ramo. Dizer, Senhor, Tu és a fonte de vida que eu sou incapaz de produzir. Às vezes nós somos submetidos pela boa providência divina a situações extremas na nossa vida. E a sabedoria consiste em nós buscarmos dependência do Senhor, ao invés de ficar acreditando na nossa própria força, no nosso braço. Esta mensagem, João anunciava a todos da primeira geração. Nós devemos anunciar hoje, aqui em Recife, lá no Panamá, em Portugal e até os confins da terra. Deus decidiu se revelar pelo anúncio do Evangelho, pela mensagem da salvação. É assim que Cristo se manifesta. Cristo anunciado é um Cristo crido e é um Cristo experimentado, porque pelo poder do Espírito Santo ele vinha viver em nós. Não é à toa que Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não é apenas um exercício cognitivo, compreensivo. É sim, porque nós somos seres racionais. Deus não está falando com cachorro, não está falando com cavalo, está falando com um ser que pensa. Então ele usa o recurso pensante para comunicar esta graça. Só que a graça é ele mesmo. Ele diz, eu estou falando do verbo da vida. Aí João continua, ele diz, essa manifestação do Senhor da vida, que se deu na encarnação, que se dá na pregação, gera frutos, gera uma santa comunhão. Olha o que ele diz no versículo número 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João é muito bom. Esta carta, irmãos, me permita fazer um comentário aqui. Eu sempre, quando tive a oportunidade, começando um novo ministério, comecei expondo a carta de João, porque é uma excelente introdução para o cristianismo. Ele apresenta de forma simples a mensagem cristã. Como ele está dizendo aqui, o Senhor da vida se manifestou a nós na encarnação do Filho, se manifesta a nós pelo anúncio da sua palavra. E este Senhor da vida que se manifesta a nós, produz uma nova vida em nós. É resultado dele, de conhecê-lo, de estar com ele. E como ele diz isso? Ele fala de uma forma muito simples. Ele diz, nós temos visto, viram Jesus,
nós temos ouvido o que vimos nele e com ele, e ouvimos dele, anunciamos. Aí eu lhe pergunto, não é exatamente isso que nós como igreja somos chamados para fazer? Deus não disse que a gente tem que inventar nada, uma atividade moderna, contemporânea, para atrair o jovem, fazer isso, fazer aquilo outro. Não, fala o que é verdade, e eu produzirei os resultados. Diz, eu estou falando o que eu vi, e estou anunciando o que eu ouvi para vocês, com um propósito. Qual é o propósito? Para que vocês igualmente mantenham comunhão conosco. Nós, que fomos chamados por Cristo, está dizendo João, juntamente com os apóstolos, e aí eu lhe pergunto, isso vale para nós hoje também? Nós que fomos chamados por Cristo para estar com Ele, nós convivemos com Ele, é verdade, espiritualmente. Aí você diz, seria tão bom. Às vezes eu converso com alguns clientes e dizem, seria tão bom se eu tivesse vivido naquela época para ver Jesus com os meus olhos, né? Para conviver com Ele. Lembra que Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que não viu? Se Jesus falou, é bom acreditar, né? Ele está dizendo, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Porque nem todos os que viram creram, muitos endureceram o seu coração mesmo vendo, não é verdade? Então João está dizendo assim, olha, o que nós vimos e ouvimos, isso anunciamos. Para que a comunhão que nós temos, qual é a comunhão que eles tinham como apóstolos? É com o Pai, através do Filho. E é uns com os outros. Olha para o colégio apostólico, um grupo com altíssima probabilidade de dar errado. Você tem ideologicamente pior do que lulista e bolsonarista lá dentro. Os ramos opostos, os zelotes, que era o extremo PSTU, bolchevique de Jeová, né? E do outro lado, o extremo, você tinha coletor de impostos para Roma. Então você tinha gente ideologicamente muito mais duro do que a tensão que tem hoje no Brasil e no mundo afora. Republicanos e democratas e por aí vai. Mas você tinha gente com níveis de instrução distintos. Tinha pescadores semi-analfabetos e tinha um médico, Lucas. Você tinha gente de regiões distintas, um grupo com ideias distintas, mas que, no entanto, apesar dos seus pecados, trabalhados pela graça de Deus, experimentaram comunhão, unidade espiritual. Eles são juntos, vivendo. É verdade, não são perfeitos, como nós também não somos, né? Eles não eram. Tinha umas tretas de vez em quando entre eles lá. Mas, verdadeiramente, tudo isso sumia diante da presença do Senhor, diante da mesa do Senhor, diante do culto público do serviço cristão. E João está dizendo o seguinte, o que nós experimentamos é o que a gente quer que vocês experimentem. E que comunhão é essa? Preste atenção aqui. João descreve a vida cristã com a palavrinha comunhão. Nós desfrutamos uma realidade em comum. Comungar é isso, é tomar parte comum, uns com os outros, por causa de Cristo, com Deus e em Cristo. Ele diz, é isso, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aí você pode dizer, pastor, ele esqueceu do Espírito Santo. Falando da Trindade aqui, não esqueceu não. É que o Espírito Santo é quem promove estas coisas. É o agente discreto que aplica estas coisas. Ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito, diz Paulo em 1 Coríntios 12:3. Portanto, a ideia da comunhão trinitária está aqui presente, ainda que o Espírito esteja implícito, porque ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo, ok? O que é que João está dizendo? Nós realmente temos uma comunhão. Não é uma energia, uma força que a gente está procurando com quem não consegue se relacionar. É uma pessoa que nos entende, que nos conhece, que nos ouve, que nos ama, que tem um projeto para a nossa vida. Nós temos comunhão com Ele e temos uns com os outros. O que faz com que nós nos encontremos aqui muito, muito, muito mais do que simplesmente cumprir uma agenda religiosa, é que nós experimentamos uma realidade sobrenatural que nos define para todo sempre. Preste atenção, para todo o sempre. Não importa a vida que você teve antes, depois que você conheceu Jesus, você foi inserido na videira verdadeira, no corpo de Cristo, você está com Ele e conjuntamente com os demais, isso será para todo sempre. Não tem força, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Nada, absolutamente nada. É esta comunhão que nós desfrutamos, que nós somos chamados para dizer ao mundo.
Ao sairmos daqui, dizer: eu quero falar para você que há um Deus real, vivo, verdadeiro, que nos ama, que veio ao nosso encontro, que vestiu a nossa pele, que entrou em nossa casa, conhece a nossa história, experimentou a nossa dor, assumiu o nosso lugar, recebeu a condenação pela nossa culpa, venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e voltará para reunir os seus. Eu quero te convidar a desfrutar isso na sua vida. A comunhão com Ele, a que vem. Para isso você tem que reconhecer sua miséria, seu pecado, sua necessidade, desistir dessa besteira de tentar construir sua própria história, de elevar-se espiritualmente. Você não vai dar conta. Por isso que muitas religiões dizem: uma vida é pouco, é muito difícil, você precisa de 2, 3, 4, 5. E até hoje não tem prova que talvez um foi iluminado, um iluminado. Nós dizemos que todos os cristãos foram iluminados. Todos nós somos o verdadeiro Buda nesse sentido. Porque pela compreensão do Evangelho nós experimentamos a iluminação, a regeneração. E o ciclo foi quebrado da morte e da miséria. Não precisou uma segunda vinda, uma terceira, uma quarta. Foi só um olhar de fé e arrependimento. Quem precisa ouvir isso? Toda a humanidade. O Brasil precisa ouvir isso. Recife precisa, o Largo da Paz precisa, sua família precisa, seus amigos precisam, os panamenhos precisam, os portugueses precisam, todos precisam ouvir isso. Porque é a única solução que há para o problema da nossa miséria. Esta manifestação de Cristo, ela gera uma nova realidade espiritual. É verdade que você não perde as conexões antigas. Quem é filho continua sendo filho dos pais. Quem é irmão continua sendo irmão dos irmãos. Quem se converteu continua trabalhando na mesma empresa. Não é verdade? Você pode continuar trabalhando na mesma cidade, vivendo na mesma cidade. No entanto, sua vida foi ressignificada. Ele diz: agora, a realidade número 1, o ponto mais importante, é que eu conheço Deus. Eu não mais estou procurando, porque eu fui achado. Ele veio ao meu encontro, Ele abriu os meus olhos, eu fui encontrado, eu tenho vida, eu tenho uma nova identidade. Ela não é marcada pelo meu passado, pelos erros que eu cometi, pela maldade que os outros fizeram contra mim, pelas dificuldades que eu experimentei nessa vida. Tudo isso é verdade. Foi forte, foi duro, foi difícil, ou positivo. O dinheiro que eu consegui, o sucesso, tudo isso faz parte da minha história. Mas tudo isso agora não tem nem sequer uma sombra daquilo que eu agora experimento em Jesus Cristo. Isso é o que marca minha vida para sempre. Quem eu sou em Cristo, a nova criatura. É isso que anunciamos. E João, por fim, ele vai dizer no versículo 4 o seguinte: que esta manifestação do Senhor da vida, quando Ele vem ao nosso encontro, ela gera a alegria ministerial. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Reverendo, para nós aqui, que estamos diretamente envolvidos no ministério, tem alegria melhor do que nós vermos pessoas conhecendo Jesus na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não venho de tradição protestante de várias gerações. Meu filho está falando de aspiração ministerial, que Deus o oriente e o confirme aí. E quando eu comecei o ministério, novinho, 20 e poucos anos, nos interiores aí do Brasil, um dia visitando uma congregação com um presbítero, eu falei para ele: doce ilusão é achar que o ministério é pregação e oração. Eu não conhecia o lado escabroso, as dificuldades que a gente encontra. E eu te digo uma coisa: tem dificuldade no ministério, eu não penso que é uma coisa maravilhosa não. Mas elas são incomparáveis com as alegrias espirituais que a gente experimenta. Ver uma pessoa sendo perdoada, salva, ganhando convicção, crescendo no conhecimento de Deus, vidas sendo transformadas, crescendo, é uma alegria tão grande que sufoca as dores de cabeça que a gente tem. Mas na vida não é assim. No seu trabalho você tem dificuldade, você só tem alegria. Na sua família tudo funciona direito, parece aquela propaganda de margarina, todo mundo sorrindo, ai, bom dia, maravilhoso. Então, é assim. Ou será que é como lá em casa, que as coisas pegam de vez em quando e ferve? Só que a alegria do que a gente desfruta no Evangelho e em Cristo,
torna essas lutas fichinha. É isso que João está dizendo. Irmãos, os nossos irmãos estavam começando a experimentar perseguição aqui. Diácono foi morto, apóstolo foi morto, irmãos foram encarcerados, muitos tiveram que deixar a sua cidade. E João, você diz, é um masoquista, o cara está sentindo alegria. É óbvio que ele não está sentindo alegria na luta, na provação, no sofrimento. Isso é masoquismo, né? A pessoa fica batendo a cabeça, dói tanto, mas eu gosto, né? Tchai, mete a cabeça na parede de novo. Não, a alegria dele não está no sofrimento, a alegria está no Senhor, em conhecer o Senhor. E a alegria ministerial do vocacionado está em ver pessoas experimentando essa mesma graça. Aí você dorme tranquilo, diz, Senhor, minha vida está valendo a pena. Ver pessoas te conhecendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, preste atenção aqui, você que está me ouvindo. Conquanto isso seja um chamado ministerial mais específico, não é um privilégio especificamente de quem é ordenado. Cada um de vocês que estão me ouvindo aqui pode experimentar a mesma alegria. Você sabe o que é ser perdoado? Você sabe o que é ser salvo? Você sabe o que é ter Jesus como seu Senhor? Imagine o que é você ser usado por Deus para outra pessoa ter a mesma fé. E você, mesmo sem ser pastor, ou sem ser presbítero, ou sem ser diácono, ou sendo, não importa. Você vai poder neste dia dizer, Senhor, obrigado. Porque pelo testemunho que eu dei do teu Filho Jesus Cristo, esta pessoa aqui hoje encontrou o Senhor. E hoje diz, obrigado pelas suas palavras. Elas me levaram para o caminho da salvação. Essa alegria você pode ter. E é isso que João está dizendo aqui. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Este deve ser o prazer da igreja. A gente nunca pode perder esse foco. Quando eu estava no campo da Albânia e nós discutíamos o ministério e as possibilidades do que fazer lá, uma das coisas que eu comentei junto com os irmãos foi o seguinte, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque há tantas necessidades e tantas coisas que nós podemos fazer aqui, mas nós jamais podemos perder o nosso foco. Porque quaisquer outras ações que a igreja faça, seja de natureza social, econômica, cultural, lúdica, estão entendendo, né? Tantas coisas que a gente pode fazer. Jantar disso, acampamento daquilo outro, várias coisas boas, são boas, não estou dizendo para não fazer não. Só que cada uma destas coisas outras pessoas podem fazer. Só que tem uma coisa, que se a igreja não fizer, ela está sendo infiel, que é anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão primeira da igreja. Aí João diz, a nossa alegria está completa. Pode nos prender, pode nos encarcerar, ele foi encarcerado na ilha de Patmos, não é verdade? Até o final de sua vida. Pode nos ameaçar de morte e até tirar a nossa própria vida, pode tirar os nossos bens, pode tirar o que quiser. Mas vocês jamais vão tirar de nós a alegria de ser boca de Deus, para que Ele seja conhecido na vida de outras pessoas. Isso você não pode. Essa alegria nós vamos carregar conosco até o final da nossa vida. Que Deus nos ajude, queridos, para sermos encontrados fiéis no anúncio do Evangelho, na certeza de que o Senhor da vida se manifestou a nós. Como está a sua vida quanto ao testemunho de Jesus Cristo? Como está a sua vida quanto à sua identidade cristã? A vida nós enfrentaremos dificuldades e lutas. Lembre-se, o Senhor da vida se manifestou e vive em você, se você é um cristão. Portanto, não deixe mais que as outras coisas que marcaram a sua vida definam quem você é. O estado de sua alma não pode ser determinado pela sua relação com o dinheiro, pela sua relação com a sua família, com os seus amigos, com a sua conta bancária, com o seu estado de saúde. Não importa o que você experimenta, nada disso tem importância diante da eternidade do Senhor. Tem sua importância, mas não se compara com o Senhor da glória presente em nós. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus em oração. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Te rendemos graças pela Tua palavra, palavra da vida, palavra que gera vida, porque é o Senhor da vida que opera através da palavra da vida. Te louvamos porque foi do Teu agrado, Senhor, te revelares a nós pela Tua palavra. Isso é até misterioso para nós, como é possível que uma palavra dita, proclamada, pregada,
seja um meio que o próprio Deus vem nos visitar, vem tocar no nosso coração, vem abrir os nossos olhos, vem mudar a nossa vida, mudar a nossa fé, mudar a nossa história. Como é possível que o Senhor se utilize desse recurso tão humano que é a comunicação, para gerar a realidade que impossivelmente faríamos, que é a mudança sobrenatural? Ó Senhor, isso é misterioso para nós, mas foi do teu agrado que fosse assim. Tu vieste ao nosso encontro na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, tu vens espiritualmente ao nosso encontro pela proclamação fiel da tua palavra. Por isso te pedimos, Senhor, dá-nos a graça de te ouvir, de prestarmos atenção a esta palavra, para ouvirmos a tua voz e experimentarmos os frutos desta revelação especial vindo ao nosso encontro. E dá-nos a graça de sermos nós mesmos teus porta-vozes na presente geração. Aqui no Largo da Paz, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste brasileiro, aqui no Brasil, aqui na América Latina, no continente americano, aqui até os confins deste planeta, Senhor Deus. Dá-nos a graça de anunciarmos a tua palavra, para que tu sejas conhecido daqueles que ainda não te conhecem. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.